Oi, quinto ano! Que bom, né? Estamos de volta com as nossas aulas, né? Já estávamos sentindo falta, passamos uma semana aí descansando. Então, hoje eu vou trazer para vocês o primeiro conteúdo novo do segundo bimestre, que é tipos de frases. Bom, vamos primeiro entender o que é um conceito de frase. O que é uma frase? Então, a frase é um conjunto de palavras organizadas que apresentam uma ideia com sentido completo. Pode conter uma ou várias palavras. Olha só, fui é uma frase. Quando você fala fui, todo mundo dá a ideia de que você saiu, ó, de que você já foi. Olha outra frase com várias palavras. Eu gosto de correr. Então, ó, fui. Muito bem, vamos continuar então. Mas a frase tem algumas regras que você precisa conhecer e respeitar. Como eu sei que vocês já conhecem, eu vou só recordar para vocês. Então, primeira coisa, toda frase começa com letra maiúscula e termina com uma pausa pontuada. Ou seja, no final de uma frase tem que ter um ponto. Que horas são? Vamos ver outro exemplo de frase. Que desenho lindo! Volte aqui! Eu gosto de café e gosto muito, hein? Então, esses são os tipos de frases. Algumas frases que eu coloquei aqui para vocês observarem. Se vocês perceberem, todas começaram com letra maiúscula e todas terminaram com uma pontuação, certo? Mas nós temos 4 tipos de frases apresentados para nós na nossa gramática. Primeira frase que você vai encontrar lá é a frase declarativa. A frase declarativa, ela expressa uma afirmação ou uma negação. E ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser afirmativa, quando eu afirmo. Por quê? Porque eu falei que a frase declarativa, ela expressa uma afirmação ou negação. Então, ela pode ser afirmativa. Os alunos chegaram. Não vejo a hora de dizer essa frase para vocês. Ou ela pode ser negativas. Os alunos não vieram. Não apareceram, que pena. E ela termina sempre com um ponto final, certo? Então, recapitulando, a frase declarativa expressa uma afirmação ou negação. Ela pode ser afirmativa ou negativa e ela termina com um ponto final. Negativa quer dizer quando você nega alguma coisa. Se eu perguntasse para vocês, foi você que deixou de fazer atividade? Nunca, professora, eu sempre faço, então você está negando. Você saiu mais cedo? Não, eu saí no horário. Então são frases negativas, tá bom? E aí nós temos a frase interrogativa, que é a frase mais fácil. Ou seja, ela indica uma pergunta. Então, por exemplo, você quer jogar Roblox? A que horas você chegou? Então, eu estou fazendo uma pergunta, eu escrevi uma frase interrogativa, né? Porque se eu só falar, se eu apenas falar, você quer jogar Roblox? Você vai entender que eu estou perguntando. Mas se eu não colocar a pontuação final, quando eu escrevo, você não vai entender o que eu quis dizer. Então, é muito importante nas frases interrogativas entender que ela termina com o ponto de interrogação. Então, a frase interrogativa indica uma pergunta e termina com um ponto de interrogação. E a frase exclamativa? Na frase exclamativa, nós já temos mais de uma opção, nós já temos várias opções. Por quê? Porque ela expressa sentimentos ou emoções. Por exemplo, nossa! Expressa surpresa. Ui! Expressa espanto. Que lindo! Admiração. Socorro! Significa que a pessoa está com medo de alguma coisa. Então, a frase exclamativa, ela termina com um ponto de exclamação. Então, ó, a frase exclamativa expressa sentimento ou emoções e termina com um ponto de exclamação. Ainda falta uma, a imperativa. O que será que quer dizer essa palavra imperativa? Imperativa, a frase vai expressar uma ordem, um conselho ou um pedido. Por exemplo, feche a porta. Estou dando uma ordem. Se eu falar para você, feche a porta, você vai entender que eu estou dando uma ordem para você fechar a porta. Ou estou fazendo um pedido para você fechar a porta, também pode expressar um pedido.
Se eu falar, leia a Bíblia, eu estou lhe dando um conselho, né? E por sinal muito bom, pois é lá que está a palavra de Deus. Se eu falar, me serve, por favor, eu estou fazendo um pedido. Então, ó, ela pode expressar uma ordem, um conselho ou um pedido. Mas ela pode terminar com um ponto de exclamação ou com um ponto final, tá bom? Não apenas somente com um ponto de exclamação. Por exemplo, na frase feche a porta, eu poderia ter usado um ponto final, tá bom? Esses são os 4 tipos de frases que nós estudamos. Agora vamos para o nosso reforço ortográfico? Aqueles 4 tipos de frases você vai encontrar na sua gramática. Então, no nosso reforço ortográfico de hoje, nós temos o C, o C cedilha, o SC e o SC cedilha. Então, quando que eu uso cada letra? Que dúvida, né? Meu Deus, quando é que eu vou usar o C cedilha, o SC ou o C cedilha? É muito complicado. Tem que estudar a regrinha, tem que praticar e sempre que tiver na dúvida tem que consultar a sua gramática. Então, a letra C, você usa ela antes de E e I. E ela tem som de S quando ela está antes do E e do I. Por exemplo, cebola, cinema. Usamos o C cedilha antes de A, O ou U. E ele também vai ter som de S. Por exemplo, paçoca, caçou, açude. Usamos o dígrafo SC, lembra dígrafo que a gente conversou na aula? 2 letras com um único som, antes de E e de I. E ele também tem som de S, tá bom? E usamos o dígrafo SC antes de A, O e U. Você vai encontrar muitas atividades sobre isso na nossa página sobre o reforço ortográfico, certo? Então vamos lá recapitular, concluindo os tipos de frase, porque o reforço ortográfico, é praticando mesmo. Então, concluindo, frase declarativa, expressa uma afirmação ou negação e termina com ponto final. Frase exclamativa, expressa sentimentos ou emoções e termina com ponto de exclamação. Frase interrogativa, expressa uma pergunta e termina com ponto de interrogação. Frase imperativa, expressa ordem, conselho ou pedido e termina com ponto final ou de exclamação. Então vem cá que eu quero te dar um abraço. Que delícia, eu não vejo a hora de abraçar vocês pessoalmente. Pronto, abracei. Tenham um bom dia e nós vamos encontrar em gramática nas páginas 88 até a 95 as atividades sobre o que a tia Silene colocou na aula. Bons estudos, até mais!